E aí, galera, tudo bem? Tô aqui de novo para falar um pouquinho sobre a diferença entre as escolas australianas e as escolas brasileiras. Eu vou falar sobre as escolas particulares brasileiras, porque eu estudo numa escola particular no Brasil, então a minha base é em escola particular. Então eu não sei como que funciona, mas a minha escola aqui na Austrália é pública. Bom, enfim. Uma coisa que eu percebi, que foi acho que a primeira coisa que eu percebi é a relação entre os professores e os alunos. No Brasil, na minha escola, a gente é muito amiga dos professores. Tipo, todos os alunos são muito próximos aos professores. Eu acho que em qualquer escola é assim, lá no Brasil, né? A gente tem muito aquela amizade, tipo, a gente zoa o professor zoa a gente. A gente é muito próximo dos nossos professores, a gente tem uma relação muito boa com eles. E não só com os professores, mas com qualquer pessoa do colégio. Não só os alunos, mas a gente tem muita amizade com os funcionários também. Lembrei a palavra. E aqui não, aqui tem. Na minha escola, eu acho que tem, tipo, dois professores que dá pra você, sabe, ter uma conversa assim mais suave com eles. Mas o resto é muito aquela relação, tipo, de trabalho mesmo, sabe? Ele vai, entra na sala, o professor entra na sala, dá a aula dele e acabou. Não vai ter nenhuma brincadeira assim, tipo, zoar o professor, enfim. Pode ser que você pergunte, como foi seu final de semana, como foi seu dia, enfim, mas vai ser uma resposta muito básica, vai ser uma resposta muito superficial. E no Brasil, não. No Brasil, a gente tem muita relação com os nossos professores, a gente é muito amigo deles. E isso é um negócio que eu percebi bastante, é que aqui a relação é muito de trabalho mesmo. Então, você nunca vai conseguir ser próxima, assim, do seu professor e virar e falar assim, não, cara, esse professor é meu amigo. Tipo, não tem isso aqui, infelizmente. Outra coisa também é de matéria. Gente do céu, como é diferente. Primeiro que as matérias aqui são extremamente mais fáceis, é muito fácil. E segundo que é muito menos matéria. A minha escola, no meu timetable, que é o seu horário de aula, eu tenho 6 horários. Então eu tenho 6 aulas por dia. E são 6 matérias só que eu tenho. Você escolhe sim as suas matérias. Na agência já no Brasil, eles entregaram um papel com as matérias que eu podia fazer. E aqui, se eu quisesse fazer alguma mudança, eles me entregaram um papel e falaram, você pode mudar para essa aula, que isso, que aquilo, porque tem o seu horário, enfim. Então você escolhe a sua matéria. São 6 matérias só, e no Brasil eu tinha 13 matérias no primeiro ano. E... a minha escola não tem geografia. Não sei como um colégio não tem geografia, mas tudo bem. Não tem geografia. E um negócio que eu nem achei muito diferente é que, tipo, matemática. Tem vários tipos de matemática, então você pode escolher que tipo de matemática você quer fazer. O tipo que eles geralmente colocam os intercambistas é ou no básico ou no intermediário, mas é mais pro básico. Por causa da linguagem, que eles estão acostumados com a linguagem desde pequenos e a gente não. Então eles colocam geralmente os intercambistas ou no básico ou no mais regular. E tem sim a matemática mais difícil, que aí é pro pessoal que quer fazer faculdade relacionada à matemática, enfim, ou que é a pessoa muito inteligente, então eles vão lá e colocam uma matemática mais difícil. E é assim com todas as matérias, também tem história mais difícil, história mais fácil, tem ciências mais difíceis, ciências mais fácil. E assim vai, enfim. Então, tem essa diferença de matérias, então são 6 matérias só no meu colégio, são 6 matérias, 6 períodos de aula. Você pode escolher a sua matéria e as matérias são muito fáceis. Então, quando você volta pro Brasil, tem aquele baque, que as matérias no Brasil são muito difíceis e são muito vocadas em vestibular. E as matérias aqui são, tipo, matérias que você vai usar realmente na sua vida e eles não ligam pra faculdade. Tipo, eles não ligam real. Muitos dos australianos aqui não fazem faculdade, são poucos os que fazem. E... Então, geralmente, as pessoas que pegam as matérias mais difíceis são as pessoas que querem faculdade. E as pessoas que pegam as matérias mais básicas são as pessoas que, tipo, não sabem o que quer fazer da vida e vai seguindo o fluxo. Tipo, geralmente, eles trabalham já desde cedo. Então, ou eles continuam trabalhando com o que eles fazem depois do colégio, ou eles vão pra negócio dos pais, enfim. Realmente tem aquele negócio de, tipo,
tem orientação pra faculdade, tudo. Eu tive orientação pra faculdade aqui, a gente teve uma palestra sobre faculdade, mas não é aquele negócio igual do Brasil, que a gente estuda pra faculdade. Aqui não, eles estudam pra realmente aprender a como utilizar as coisas que eles estão estudando no dia a dia deles. Eu acho isso muito bom. E no Brasil, essa é a diferença. O Brasil é muito focado em universidade, muito focado em você passar no Enem, passar em FUVEST, passar no Unicamp, tudo. Aqui não, aqui é muito, tipo, você vai estudar o que você vai usar no seu dia a dia. Então, eu acho muito legal isso. Adoro. Outra coisa, prova. Prova no Brasil, a gente geralmente tinha uma prova pra cada matéria, né? Umas 2 vezes por bimestre, 3 vezes por bimestre, alguma coisa assim. Aqui não. Aqui a gente... e os trabalhos no Brasil, eles eram só às vezes, né? A gente não tem tanto trabalho no Brasil. Aqui, gente, é completamente diferente. Aqui o que você mais vai ter é trabalho, porque eles não fazem muita prova. Então, geralmente a sua prova é o seu trabalho, então você tem que ir muito bem no trabalho pra conseguir aquele A, e aí você conseguir ficar com uma nota boa. E eles te avaliam também no seu dia a dia, então, por exemplo, aula de educação física. Eles vão me avaliar no meu dia a dia na educação física, realmente praticando os esportes. E eles também vão avaliar o meu trabalho, que é um trabalho de, tipo, 800 palavras, de 1000 palavras, enfim, depende. Trabalho de não sei quantas páginas com, tipo... Mano, é pesado você fazer um trabalho e conseguir fazer bem feito. Eles te avaliam nesses 2 aspectos. Nos aspectos do dia a dia e do seu trabalho no resultado final. E as provas são muito raras de fazer aqui. Eu tive, acho que, uma prova só, que foi realmente prova, que foi a prova de matemática. A prova mais fácil do mundo. É muito raro eles terem prova. Os seniors, que é o pessoal... Os seniors também tô inclusa, né? Mas o pessoal do ano 12, que é o último ano do colégio, os meus amigos estavam no ano 12, né? Uns que estavam aqui há um tempo atrás. E eles não fizeram prova nenhuma, eles só fizeram um trabalho. E é muito estranho isso, eu acho muito diferente. Porque aqueles, real, não tem prova, tipo, é raro ter prova. E as provas que tem são muito fáceis, e os trabalhos aqui, não é que eles são fáceis, mas também não é que eles são difíceis. É que é complicado você entender o que o professor realmente quer, principalmente a gente que é intercambista, e é complicado você entender o jeito que eles querem que você entregue o trabalho. Porque no meu colégio era muito aquele negócio, tipo, eu quero pesquisa sobre isso, 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 e você vai me entregar a pesquisa sobre isso, isso e isso. E acabou. Aqui não. Aqui eles falam, tipo, quero pesquisa sobre isso, isso e isso, só que eu quero que você faça um... Eu não sei explicar, gente, mas cada tópico você tem que explicar ele perfeitamente bem, você tem que explicar a relação entre os tópicos. É parecido com o do Brasil, mas aqui eles querem que você coloque imagem, eles querem que você use muito gráfico pra explicar as suas pesquisas, os seus dados, enfim. Eles usam muita imagem, eles usam muito gráfico, eles usam muita tabela, tudo. Essas coisas eles usam muito, e no Brasil eu não usava tanto, eu só entregava o texto corrido mesmo, e era isso, tipo, o texto com o conteúdo, enfim, mas não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum gráfico, não tinha nenhuma tabela. E aqui, o meu primeiro trabalho que eu entreguei foi o texto corrido. Nossa, eu li o meu trabalho e falei, caramba, que trabalho lindo. Aí eu entreguei pro professor, aí era o rascunho, né? Porque a gente faz o rascunho e aí depois a gente entrega o trabalho final. Aí eu entreguei pro professor o rascunho, aí ele virou e falou assim: eu vou ler, mas já tá errado. E, tipo, não fala isso, por favor. Aí ele virou e mostrou como que ele queria que fizesse, que tinha um monte de foto explicando, aí tinha os tipos de... porque era trabalho de ciências. Então tinha o tipo de peixe, aí tinha onde que você ia entrar no lugar, enfim, tipo, eles usam muita foto e eles querem um trabalho muito... Não sei explicar. Mas vocês entenderam. O horário de aula aqui. A minha escola é um pouquinho diferente das outras escolas australianas. Porque a minha escola aqui, ela começa às 7h50 da manhã e acaba às 3 da tarde. Porém, e geralmente as escolas aqui começam 8 ou 9 e acabam também 3, 2, por aí. Porém, eu não tenho aula de sexta. Perfeito isso. Então é assim,
até o ano 10, você começa a sua aula às 8 da manhã e você sai às 3. E você tem 5 dias de aula. Porém, o ano 11 e o ano 12, a sua aula começa às 7h50 e você sai às 3. Só que você não tem sexta-feira aula. Então isso é perfeito, porque eu tenho a minha sexta-feira livre. Eles falam que é pra você ter o dia de estudo. Então sexta-feira seria o dia de estudo pra você conseguir fazer todas as suas coisas. Porém, ninguém estuda de sexta-feira aqui. Ninguém. A gente sai assim na quinta, a gente só volta no domingo, entendeu? Esse é o negócio bom. E... Então a minha escola é diferente nesse caso. Mas tem escola, a maioria das escolas aqui começa umas 8, 9 horas e acaba entre 2 e 1. 2 e 3. Então, é por aí. E no Brasil, a minha aula começava às 7h50 também. E acabava 1h20 de segunda a quarta. Quinta-feira começava às 7h50 e acabava 4h20. E sexta começava às 7h50 e acabava 12h30. Então eu tinha, assim, essa pequena diferença de horário. Dá praticamente a mesma coisa. Ah, e uma coisa também com o horário é que aqui a gente almoça no colégio, isso é muito diferente. Você toma um café de manhã na sua casa, tudo, aí você vai pro colégio. Aí você tem 2 aulas, aí você tem o morning tea. O morning tea seria, tipo, o nosso lanche, que é das 10h20 até as 10h50. Então bate no mesmo horário mesmo do meu lanche no Brasil. Aí, beleza. Você pensa que é só isso, né? Que você só vai ter um lanche no dia. Aí não, você tem mais 2... Aí você tem mais 3 aulas. Aí você tem mais 3 aulas, aí vem o horário do seu almoço. Você tem 45 minutos, 50 minutos de almoço. Então você tem esses 2 lanches. E aí você tem mais uma aula e você vai embora. E... é estranho, porque meio que você toma 2 cafés da manhã. Tipo, você toma café antes de você ir, você toma café lá e aí você almoça depois. Eu acho muito estranho, mas tudo bem. E o almoço deles é muito diferente, porque nosso almoço, aquele almoço de brasileiro, né? Aquele pratão com arroz, feijão, carne. Aqui não, aqui é tipo um sanduíchezinho, uma maçã, um suco. E esse é o seu almoço, uma salada. E o almoço deles é muito básico. No começo eu passava um pouquinho mal, confesso. Mas agora eu já tô acostumada. Às vezes eu nem almoço, eu saio, como uma maçã e esse é o meu almoço. Cansei de falar. Aqui é bem aquele negócio de filme mesmo. No Brasil você tem a sua sala com os seus amigos e vai primeiro ano B, primeiro ano A. Aqui não, aqui você tem a sua aula da sua matéria. Então, por exemplo, inglês. Tem 4 salas de inglês no meu colégio. Então tem inglês A, B, C e D. E aí você faz inglês com a sua classe, enfim, e aí realmente inglês é com a sua classe. Só que aí matemática. Tem matemática A e B. Tipo, inglês básico tem A, B, C e D, matemática básica tem A, B, C, tem A, B. E aí matemática você faz com pessoas completamente diferentes da sua aula de inglês. Porque cada um tem o seu horário de aulas. Então, como você escolhe as suas aulas, você não vai cair junto com seus amigos toda hora. E isso é um negócio que eu acho muito ruim e muito bom ao mesmo tempo. Porque você não consegue fazer uma amizade de primeira, mas você consegue ter vários amigos. Então, por exemplo, demorou muito pra fazer amizade com as meninas da minha aula de inglês. Só que, tipo, eu não tinha só elas, entendeu? Elas não eram a minha única classe. Então eu tinha todas as outras 5 classes pra fazer amizade. Então eu tinha amigos de 5 classes diferentes. Eu acho isso muito legal. Mas no começo é complicado porque você não consegue fazer amizade de primeira, enfim. E no Brasil, não. No Brasil você tem as mesmas aulas com as mesmas pessoas durante o ano inteiro. Eu acho isso diferente. E as coisas aqui na cantina são muito baratas. Você consegue comprar bastante coisa por, tipo, $2. É muito barato. E eles têm uma diversidade muito grande. Tipo, eles têm muita coisa na cantina pra pessoas diferentes. Tipo, tem coisa vegana, tem coisa vegetariana, tem carne, tem pizza, tem macarrão. Mano, tem tudo, juro pra vocês. E isso é muito legal. Eles têm café, tem, tipo, café com leite. Tem muita coisa, sério. Você nunca vai passar fome aqui. Um negócio que eu acho muito estranho é que, assim, quem assiste
Harry Potter, sabe que cada, tipo, tem as suas casas. Tem 4 casas e beleza. A minha escola também tem casas. Se não me engano, são 4. São 4 também. E o nome das casas são os nomes das praias aqui. E tem realmente competição entre as casas. É muito legal isso. Tipo, todos os anos, cada pessoa tem a sua casa. E aí, de quarta-feira, você tem uma assembleia, que aí você vai pro Student Center. E aí você tem a assembleia durante, tipo, 1h30, por aí, ou mais. E aí você senta com a sua casa, e aí você faz jogos entre as casas pra, tipo, ter a competição. E aí no final tem uma casa ganhando. Eu acho muito foda isso, é muito legal, é muito diferente. Nunca tive isso. É como se fosse interclasse, só que durante o ano inteiro. Eu acho isso muito legal. Aí no final do ano tem um ganhador. Aí, por exemplo, você é educado com uma pessoa, ou você faz o que a professora pediu pra você fazer. Aí você ganha um ponto pra sua casa. Aí você vai lá na biblioteca e coloca o seu pontinho lá na caixa da sua casa. Eu acho isso muito legal. Nunca tinha visto isso antes. Nunca, nunca, nunca. E é muito legal. E eu acho que isso é mais diferente, né? No Brasil eu nunca tive isso. E... Gente, certeza absoluta que tem mais coisa que é diferente entre as escolas. Porém, eu não consigo lembrar agora de cabeça, entendeu? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as escolas, enfim, pode colocar nos comentários ou pode me mandar no direct do Insta, que eu sempre respondo. Vou fazer também um vídeo falando sobre a diferença entre os adolescentes australianos e os adolescentes brasileiros, porque também é muito diferente. Então, se inscreve aí no canal, porque vai ter mais vídeo. Eu tô fazendo... Vocês estão vendo, né? Que eu tô fazendo mais vídeos, tô fazendo vlog, entendeu? Tô ficando orgulhosa de mim. E, enfim, obrigada por ter assistido até o final. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!